Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, não é? É bom meditar na Palavra, no Evangelho. Hoje vamos aprender bastante da carta que Paulo escreveu para os Filipenses, amém? Amém. Filipenses 2, de 1 a 15. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo. Então, Noemi leu o segundo capítulo da carta aos Filipenses que Paulo escreveu. Filipenses, era a igreja que existia na cidade de Filipos, uma cidade grega, uma cidade gentia, não é? E que Paulo evangelizava. E essa carta nos ensina tanta coisa, vamos tentar meditar um pouco, e no fim da carta, do capítulo 2, é claro, do fim do capítulo 2, existe essa coisa, essa observação, para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Nossa, então Paulo destaca o que as pessoas deveriam ser. As pessoas da igreja deveriam procurar ser puras e irrepreensíveis. Puras porque não cultivariam a maldade, a malícia em suas vidas. Seriam pessoas puras, pessoas boas, pessoas decentes, que não dariam vazão à malícia, à maldade em suas vidas, Procurariam se corrigir. Então, puras e seriam irrepreensíveis porque nada de mal fariam, se teriam condutas irrepreensíveis, condutas corretas em qualquer situação. Porque eles são filhos de Deus e eles seriam inculpáveis, seriam pessoas do bem, puras e irrepreensíveis, no meio de uma sociedade corrupta, perversa e depravada, não é? Então, a igreja se diferencia da sociedade. Quando as pessoas que seguem Jesus, elas se confundem, porque o mundo é de uma maneira, os valores do mundo são dessa maneira, e os valores da igreja, do evangelho, daqueles que são cristãos, que formam a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, essas pessoas que seguem Jesus, elas às vezes se confundem com os valores do mundo. Paulo mesmo explica que a sociedade em geral é perversa, é corrupta, é depravada. Ela tem valores diferentes de Deus, porque ela não conhece os valores de Deus, ela não entende, ela não adota, não é? Ela não aceita a sociedade.
E a igreja, as pessoas, seriam como estrelas no universo que brilham no céu, estrelas que brilham no céu, porque procurariam corrigir as suas vidas. Como é importante a gente ter essa visão de Paulo, porque para nós é importante que a gente entenda que a igreja e o mundo são coisas diferentes. Por isso que eu falo, não se perca em assuntos do mundo, não perca a sua fé por causa de homens, de coisas do mundo, porque Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que as religiões, Jesus é maior que os valores do mundo, que os problemas dos momentos atuais. Jesus é maior que os problemas da sua vida, porque Jesus é eterno, Ele nos ama. Jesus é Deus e Ele nos conserva. Vamos procurar manter essa fé em Jesus e entender que o mundo é outra coisa. O mundo não deve se misturar com o Evangelho. O Evangelho é puro, é correto. As pessoas devem se destacar como estrelas se destacam no céu. Amém? E Paulo, ainda nessa carta, ele fez assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma encontrada em Jesus, em Cristo Jesus. E ele fala assim, que embora Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se. Então é como se Jesus falasse assim, bom, eu sou Deus, eu não vou me rebaixar à condição humana para fazer a minha missão, não é? Que seria morrer por nós e nos dar o direito à vida eterna, também nos ensinar o Evangelho sobre Deus. Não, Jesus não se apegou a isso, a ser igual a Deus, ele não teve problema, ele se esvaziou. Aí Paulo fala assim, mas ele esvaziou a si mesmo. Ele tirou dele mesmo esses atributos para poder viver como homem, semelhante a um homem comum. Aos mesmos problemas, as mesmas necessidades de um homem comum. E ele foi encontrado em forma humana. Ele mesmo se esvaziou. E ele teve uma vida onde ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou, ele passou por muitas humilhações, mas ele foi obediente a Deus até o fim, até a morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de todo nome, que é em cima do céu, debaixo da terra, e todo joelho deve se dobrar a Jesus, porque Deus o exaltou, porque ele se humilhou. Jesus se humilhou para cumprir a sua missão. Ele não achou que deveria se orgulhar, ser igual a Deus, ele se esvaziou. E Paulo diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, amados, e ele continua, como sempre vocês obedeceram, não apenas, aí Paulo está falando com os filipenses, né? Os filipenses eram obedientes. Então ele fala assim, vocês obedeceram na minha presença e vão obedecer também na minha ausência. Uma carta que Paulo está escrevendo, né? Aí Paulo ensina a igreja assim, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Então, pôr em ação, falar de Jesus, dar bons exemplos, ter uma vida digna de um cristão. Pôr a salvação em ação quer dizer fazer com que ela não fique parada, que o Evangelho corra, que o nome de Deus seja exaltado, que eu possa falar de Deus às outras pessoas, que eu tenha uma iniciativa, pôr em ação a minha salvação. Mas tudo isso com temor e tremor, porque com Deus não se brinca, gente. Muitas pessoas brincam com Deus e Deus é uma coisa muito séria. Tudo que fazemos de forma assim chocosa, de forma de não fazemos respeitando a soberania de Deus, achamos que Deus não escuta, não vê, não vai. Isso é muito perigoso. Quando eu faço as coisas, quando eu ponho em prática a minha vida, eu tenho que ter temor e temor de Deus. Como Paulo explica aqui, eu tenho que entender que as coisas de Deus são coisas sérias. Aí Paulo fala assim, olha, e Deus é que põe em vocês tanto o querer fazer como o executar. Então Deus põe no nosso coração boas obras, falar do Evangelho. Isso não vem de nós, Deus põe em nosso coração para que possamos fazer. Então Paulo diz assim no versículo 13, pois é Deus que põe em vocês tanto o fazer como o executar.
Ele põe em nosso coração. Mas Paulo fala assim: mas façam tudo sem queixas e sem discussões. É muito horrível, não é? Ver um cristão se queixar de tudo. Às vezes as pessoas estão numa situação um pouco mais difícil e ficam se queixando. Nada de queixas. Ao invés de queixa, oração, fé, lembrar que Deus cuida de nós, que Deus é maior que qualquer problema, que Deus é maior do que qualquer doença, qualquer problema que eu esteja passando, mas eu tenho que fazer a minha parte. Por quê? Porque Paulo nos ensina assim, que nós devemos ter uma vida pura e produtiva, e devemos ser como estrelas que brilham no céu. Cristãos que dão um bom testemunho, porque é muito difícil alguém levar Cristo a sério, aceitar Jesus, se vem naquelas pessoas que se declaram cristãs, mau testemunho. E é o que mais tem mesmo. As pessoas se misturam com os valores da sociedade, se misturam com as brigas, as discussões que existem na sociedade e colocam o nome de Deus junto. Aí as pessoas acham que, então eu não vou ser cristão, o cristão mente, rouba, o cristão entra em briga, não pode ser assim. Por isso que Paulo ensina, vocês são como estrelas que brilham no céu, no meio de uma geração corrupta, malvada, depravada, não é? Então o cristão é diferente, o cristão cuida das coisas de Deus. O mundo é corrompido mesmo, o mundo é assim, o mundo crucificou Jesus, não é? O mundo está entregue a um maligno, não é? Então eu não posso misturar as coisas como muitas vezes as pessoas fazem. Por quê? Porque esse mau testemunho cristão, eu digo que eu sou cristão, o meu testemunho é péssimo, não é? Como tantos têm dado por aí, eu sou líder, aquele testemunho horroroso, horrível. Aí ninguém mais quer ser cristão, ninguém leva mais a sério, porque o cristão acaba se confundindo com as piores pessoas da sociedade. Então isso é muito mal. O cristão deve ser como uma estrela que brilha no universo. Ele tem que ter luz, ele tem que ter uma vida correta, ele tem que imitar Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou ser importante ou ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte da cruz. Teve uma vida correta, uma vida de produção na vontade de Deus, onde ele veio nos trazer a salvação. O cristão deve imitar a Cristo e se distanciar dos valores do mundo. E Paulo diz assim, seja atitudes no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos imitar Jesus, vamos deixar os valores do mundo, porque se eu sou cristão, eu estou na mão de Jesus. E se eu estou na mão de Jesus, eu vou cuidar das coisas de Deus, não é? Eu vou dar culto a Deus, não é? Eu não vou me misturar nas corrupções, na maldade do mundo, usando às vezes o nome de Jesus. As pessoas têm feito muito isso é pecado, isso é errado, por quê? Porque é mau testemunho. É como se os cristãos estivessem totalmente enfiados nos valores do mundo, e Jesus não quer isso, não é isso que nós devemos ser. A nossa luta é do Evangelho, a nossa luta é fazer a caridade, levar o amor, a nossa luta é levar o Evangelho e ter uma vida que as pessoas queiram aceitar Jesus, porque é como elas veem os cristãos. Os cristãos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, as pessoas admiravam os apóstolos, os cristãos, e seguiam, porque eram pessoas diferenciadas, eram pessoas boas, e a população, nossa, aquelas pessoas são muito boas, e elas queriam conhecer Jesus. Eles não davam um mau testemunho. Mas hoje, né? E aí a pessoa acha assim, não, eu levei alguém a Cristo, porque eu prometi que a pessoa vai ficar rica, vai ficar com saúde. Mas isso não é levar a Cristo, isso é enganar a pessoa, porque ela não está indo procurar Jesus, ela está indo procurar riqueza, está indo procurar a cura, mas Jesus ela não quer, ela quer o resultado. Isso não é evangelho também. Nós devemos levar a Cristo, as pessoas a Cristo, e termos um bom testemunho de vida. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, assista até o final, compartilhe com outras pessoas. E fazendo isso, você ajuda esse vídeo
alcançar mais pessoas. Então, dê o seu like, tá bom? Nós vamos terminar com oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse vídeo, pelas pessoas que estão assistindo. Pedimos que abençoe todas essas pessoas, familiares. Se estiverem passando por muita dificuldade, nós pedimos que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Pedimos também pelo nosso país, os países do mundo, e por todos os cristãos que vivem ao redor desse mundo, que possam levar a sua palavra a sério, que nós possamos levar a sério e ser como Cristo nos ensinou. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.